Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Igreja, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Vinícius Machado, sou licenciado aqui na igreja. Tenho tido o prazer de pastorear os nossos adolescentes. Estou junto com a minha esposa Débora, minha filhinha Ana. Nós estamos trabalhando nessa frente aqui na igreja. E de fato, nós amamos essa casa. Nós amamos essa família. E foi uma oportunidade, mas sim um presente que Deus nos deu de, nessa noite, poder compartilhar com vocês um pouquinho do que o Senhor tem colocado nos nossos corações nos últimos dias. Por isso eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias em Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Atos, capítulo 20, versículo 17 em diante. Nós vamos ler um trecho até que comprido, mas se trata de uma narrativa muito comovente, um discurso muito impactante, muito emocionado do apóstolo Paulo aos líderes de Éfeso. E diz assim no versículo 17: De Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para a fé com Deus, e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, e então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra revelada a nós. Pedimos para que tu estejas nos nossos corações agora, abrindo os nossos olhos e ouvidos, para nos cativarmos, nos maravilharmos mais uma vez com a tua palavra, e que saiamos todos aqui transformados por ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse é um dos
mais belos discursos e, por que não, mais emocionados discursos que nós encontramos nas narrativas bíblicas, especialmente no Novo Testamento. É um daqueles textos que cada vez que você para estudar, para analisar, os seus olhos percebem coisas diferentes. Coisas novas saltam aos olhos. Tanto que, em primeiro momento, eu senti muito de pregar essa despedida de Paulo, e eu pregaria apenas os últimos 3 versos. Mas ao estudar o discurso, estava muito difícil segmentar ele, deixar alguma coisa de fora. Porque havia muita riqueza, muita beleza, muita profundidade em tudo que Paulo cuidadosamente coloca nesse discurso. Esse discurso, de fato, traz no coração, o coração de Paulo, aqueles Efésios, o coração de Paulo, a missão, a proclamação do Evangelho. Ele demonstra o coração do apóstolo Paulo por completo. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Corações envolvidos em Cristo. Mais especificamente, sobre o comprometimento do coração de Paulo em glorificar a Deus em tudo que fazia, em proclamar a mensagem de Jesus e no amor e zelo que ele tinha pelos outros, especialmente aos seus irmãos na fé. Esse coração de Paulo, muito envolvido com essas coisas, nos serve hoje de combustível e direção, mesmo 2000 anos depois. E eu peço a sua atenção e, de fato, o seu carinho por esse texto a que eu tenho tanto prazer em pregar. Mas antes eu gostaria de narrar para vocês o palco em que essa história acontece. É importante para nós entendermos o contexto das coisas, porque sem o palco, algumas coisas perdem a profundidade, a sensibilidade. O apóstolo Paulo aqui caminhava para o final da sua 3ª viagem missionária. Nessa viagem, ele havia gasto a maior parte do tempo, 3 anos, em Éfeso, pregando, desenvolvendo a igreja lá. Na verdade, Paulo não gastou tanto tempo e tantos esforços em nenhum outro lugar quanto em Éfeso. Ele, de fato, se empenhou em fazer com que a comunidade de Éfeso fosse uma comunidade vibrante, cativante e amorosa em Cristo Jesus. Nesses 3 anos, Paulo passa por perseguições. Paulo enfrenta a incredulidade de muitos judeus endurecidos de coração para a mensagem do Evangelho. Ele é perseguido, por exemplo, por fazedores de ídolos, porque ele estava atrapalhando o mercado deles. Ele, de fato, sofre muitas coisas, mas ainda assim, ele é fiel à pregação da mensagem da paz. Ele passa por altos e baixos nessa comunidade. E quantas coisas não podemos passar em 3 anos? Quantas coisas passam nas nossas vidas num período aí de mais ou menos 1000 dias? 1000 dias atrás, eu e a Débora nem sabíamos da Ana ainda. 1000 dias à frente, a Ana está correndo ali no meio. Vez ou outra gritando aí no meio de vocês. E talvez se eu for abrir para vocês todos vierem aqui contar o que aconteceu nos últimos 3 anos, nós vamos ver que houveram momentos muito felizes, festas muito celebradas, mas também dias muito nublados. Dias de luto, dias de dor. Aqueles dias que nós queremos muito lembrar e aqueles outros que nós gostaríamos de esquecer. Eu já faço esse link com você porque muitas vezes nós nos aproximamos do texto bíblico e esquecemos que esses homens e mulheres aqui foram homens e mulheres como eu e como você. 3 anos para Paulo em Éfeso foi o mesmo tanto de tempo de 3 anos para mim e a você nessa comunidade, em Curitiba. O tempo não mudou a forma com que avança. De fato, os anos continuam contando da mesma forma. E os dias foram passando e se acumulando com Paulo em Éfeso. E mesmo com toda a rejeição, mesmo com toda a perseguição, mesmo com todo amor, com todo zelo e com toda celebração com aqueles irmãos, nós sabemos que Paulo esteve firme na sua missão. Tanto que lá em Atos 19:20 nós lemos assim: a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente naquela região. Há até um momento da história que alguns magos de Éfeso
tomam aquilo que seria o equivalente a milhões de reais em livros de magia e queimam pelo simples fato de que o reino de Deus era chegado aos seus corações. Era o ganha-pão deles, mas ainda assim, eles decidiram se livrar. Tamanha era a profundidade do Evangelho, tamanha era a esperança de Cristo que havia encontrado o coração daqueles efésios. Mas agora, já era hora de Paulo partir. Ele já havia sentido no seu coração que deveria ir para Jerusalém. E por mais que ele não soubesse exatamente o que passaria, ainda assim, pelos diversos avisos divinos e de seus companheiros, ele sabia que boa coisa não vinha no caminho. Ele sabia que a sua trajetória até Jerusalém envolveria perseguição, envolveria prisão e talvez até mesmo morte. É por isso que no próximo capítulo, no versículo 13, ele fala assim: estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O seu coração estava plenamente convencido que ele daria maior glória a Jesus, deixando essa comunidade agora e indo até Jerusalém. Então o apóstolo, que já havia partido de Éfeso, chama os líderes de Éfeso até Mileto, para que eles tivessem aquele momento de último adeus. Não seria uma despedida simples. Caso Paulo tivesse voltado até Éfeso, talvez essa despedida ia até demorar mais do que ele queria. Mas é nesse momento emocionado que nós vemos esse discurso milimetricamente calculado do apóstolo Paulo. Agora que nós montamos esse cenário da história, eu queria te convidar para destacarmos pelo menos 3 aspectos do coração de Paulo. 3 envolvimentos que eu citei para vocês, que de fato hoje nos trazem animação, nos trazem direção, nos trazem inspiração para seguirmos com os nossos dias, com a nossa jornada de fé. O primeiro deles, sendo um coração envolvido com a glória de Deus. É inegável que o apóstolo Paulo buscava a glória de Deus em tudo quanto fazia. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, servindo ao Senhor com toda humildade, ele diz aos líderes efésios no início do seu discurso. E de fato, aqueles homens conheciam a postura, conheciam as atitudes daquele que um dia foi perseguidor de cristãos, mas hoje era perdoado, regenerado, transformado pela obra de Cristo. E agora servia-lhes de modelo para que eles servissem a esse Senhor. Por muitas vezes, o ministério do apóstolo Paulo é tão surpreendente para nós, que nós acabamos perdendo a perspectiva de que, de fato, ele possuía um estilo de vida redimido em tudo quanto fazia. Sua forma de lidar com coisas materiais, por exemplo, com o trabalho e o dinheiro, foi plenamente transformada com Deus. Por Deus. Já não havia lugar para cobiça, não havia lugar para avareza, não havia lugar para esse espírito de ambição comum a todas as culturas, de que para eu chegar num lugar mais elevado, eu preciso subir na cabeça das pessoas que estão ao meu lado. Não havia espaço para essas coisas, como nós lemos no seu próprio discurso. Na sua profissão como fabricante de tendas, Paulo vivia de forma generosa. Não apenas suprindo as suas necessidades, mas suprindo as necessidades de todos quanto precisavam. Ele vivia em socorro dos outros. A sua vida já não era mais voltada para dentro, para si mesmo. Mas como ele diz, a minha vida não é mais preciosa para mim mesmo. Contanto que eu cumpra a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus. E aqui eu coloco uma ênfase. Para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Testemunhas do evangelho da graça de Deus. Essa é uma alcunha que deveria ser levada por mim e por você em todas as coisas que nós fazemos. De fato, é a melhor forma de ser reconhecido quando o nosso estilo de vida é obedecer ao Senhor em todos os seus preceitos.
Em outra carta aos Coríntios, Paulo resume ainda mais claramente isso ao dizer, em 2 Coríntios 1:12, porque a nossa glória, o nosso orgulho é esse, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas com graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês. Temos vivido no mundo em sabedoria, em graça, em simplicidade, por que não, em obediência ao Senhor em todos os seus preceitos. Também aos Coríntios, Paulo tem aquela máxima, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. E dessa forma é que se evidencia um coração realmente tocado pelo Espírito. Mas a pergunta que fica para nós hoje é, como nós temos vivido no mundo? Será que aqueles que nos cercam, especialmente os que não são da nossa família da fé, têm percebido uma mudança na direção das nossas atitudes e palavras? Ou será que a gente se camufla muito bem com aqueles que não conhecem o nosso Senhor Jesus Cristo? Dei o exemplo de finanças e trabalho, porque é esse o exemplo que o Paulo aqui escolhe para dar. Mas são muitas áreas da nossa vida, como a família, como o nosso lazer, como as nossas amizades, como o trânsito, como a política que está ali na esquina já, dando oi para nós. Será que a gente tem servido a Deus e demonstrado que somos testemunhas do Evangelho da graça em tudo que fazemos? Ou será que nós temos confinado a nossa fé ao nosso quarto de porta fechada, ou quando muito, aos nossos eventos de comunhão aqui? A nossa fé não deve ser colocada num pote, mas como nosso Senhor Jesus fala em Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós precisamos buscar cada dia um coração envolvido com a glória de Deus. Mas Paulo não para por aí. O coração de Paulo também é envolvido de forma mais direta, com uma marca indispensável em aqueles que foram alcançados pela graça do Evangelho, que é a proclamação dessa mesma mensagem, a proclamação do Evangelho da paz. Seja em seu cuidado com falsos mestres, no cuidado da comunidade de Éfeso continuar vibrante e saudável, ou na sua disposição de atravessar terra e mar para pregar o Evangelho, apesar da perseguição, Paulo é um dos exemplos que mais se sacrifica pela pregação do Evangelho que nós temos na história da igreja. Nos versículos 20 e 21 do texto que lemos, nós lemos Paulo dizer assim: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Quando observamos a linguagem utilizada por Paulo aqui, quando ele fala de jamais deixamos ou jamais refreamos de anunciar, é muito interessante as palavras que ele escolhe para fazer esse discurso no grego. Ele usa uma metáfora marítima. Uma metáfora como aquele marinheiro que, mesmo vendo a tempestade se armando à frente dele, decide não içar as velas, decide não diminuir a velocidade do barco, porque ele não teme a tempestade. É quase como se Paulo estivesse falando assim: diante das tormentas, eu não recolhi as velas, não naveguei com covardia no anúncio daquilo que é de maior valor. E olha que as ondas que Paulo enfrentou foram grandes. Olha que as tempestades que se formavam diante do barco de Paulo eram enormes. Talvez nós, em nossa vida, nunca vamos ver tempestades tão grandes. Mas ainda assim, com intrepidez, com coragem, com ousadia, ele mantinha-se indo em frente. E que missão era essa tão preciosa que fazia Paulo seguir em frente? Como ele mesmo falou, o anúncio do arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Foi Matthew Henry que disse: Paulo era um pregador
verdadeiramente evangélico e cristão. Não pregava noções filosóficas, tampouco assuntos de disputas duvidosas. Antes, pregava a fé e o arrependimento. As duas grandes graças do Evangelho, bem como a natureza e a necessidade delas. Devemos ter os nossos corações completamente comprometidos, envolvidos com essas duas grandes graças. A medida com que nós nos envolvemos com essas graças é um ótimo indicador, uma ótima evidência da saúde da fé que nós afirmamos ter. Nós temos que ser lembrados e lembrar os outros de que o pecado nos distancia infinitamente da glória de Deus. Que a não ser pela graça divina, a não ser pela oportunidade que Deus nos dá de arrependermos e nos voltarmos a Ele, nós estamos infinitamente distantes daquele que é o único verdadeiramente belo, bondoso e verdadeiro. É por essa razão que nós devemos nos arrepender, mas também não há forma de nos arrependermos para com Deus, senão por meio de Cristo Jesus. Somente a fé verdadeira em Cristo, como nosso Redentor, Salvador, Senhor e nosso Deus, é que de fato nos liberta para uma vida de paz, repouso e segurança, como promete o profeta Isaías lá no capítulo 32. Essa é a verdade, este é o conselho de Deus, todo o desígnio de Deus, é a palavra que tem poder para nos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Uma vez alcançados por essa verdade, nós nos tornamos proclamadores dela. E não nos tornamos proclamadores delas pelo simples proselitismo. Nós nos tornamos proclamadores dela, porque fomos alcançados por uma maravilhosa verdade que eu vejo pessoas que ainda não possuem. Eu olho para o meu irmão que está do meu lado, eu olho para o meu parente, eu olho para o meu amigo e vejo que eles ainda não foram alcançados pela única mensagem que pode trazer paz aos corações. E é por isso, por perceber as pessoas ao meu redor, que eu proclamo a mensagem de maior valor. E aqui nós chegamos no nosso terceiro ponto. Paulo, ele estava envolvido com a glória de Deus em tudo que fazia. Ele também estava envolvido com a proclamação do Evangelho. Mas ele fazia essas coisas porque o seu coração estava profundamente envolvido com os outros. Paulo não pregava o Evangelho e não testemunhava da sua obediência para com Deus para dar um check na sua lista de afazeres espirituais. Para mostrar para os pastores da igreja como eu essa semana cumpri 7 disciplinas espirituais. Não. Ele se envolvia, ele amava, ele sofria, ele chorava, ele olhava aqueles que não tinham sido alcançados pelo Evangelho e sofria por isso, assim como também quando eram alcançados pelo Evangelho, quando eram trazidos para essa grande família que hoje nós fazemos parte, ele se deixava envolver. Ele se deixava constranger, ele se deixava participar e verdadeiramente se relacionar com seus irmãos. Voltando ao palco da despedida de Paulo, nós vemos o quanto ele dedica o seu coração aos seus irmãos efésios. Ele mesmo fala que durante aqueles 3 anos, ele se dedicou noite e dia, não cessando de admoestar cada um deles com choro, com lágrimas. E logo após, no discurso final, nós vemos que eles se abraçam, eles pranteiam, eles têm afeto uns com os outros, porque eles sabiam que grandes amigos eles eram, mas nunca mais, talvez, se encontrariam. A jornada de fé é feita de grandes desafios, mas também de profundos afetos e amizades. Ela é feita, sim, de uma compreensão doutrinária sólida, do auxílio ao necessitado, do serviço na igreja, mas se tudo isso for feito sem amor
por aqueles a quem a nossa missão tem alcançado, sem a harmonia e sem a comunhão que Deus dá àqueles que são adicionados à sua família, nós perdemos a essência. 1 Coríntios 13 talvez seja o lembrete mais claro de como nós devemos viver a nossa fé. E óbvio, muito mais do que um sermão de casamento ou um textinho que a gente coloca na cartinha de amor, né? 1 Coríntios 13, versículos 2 e 3 falam assim: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ser martirizado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E o interessante é que Paulo não se entrega assim só para a comunidade de Éfeso. Ele se entrega em toda a comunidade que ele passa. Não era uma espiritualidade árida, vazia, distante. Era vida na vida. Era gente aproximada de gente. Tanto que aos Tessalonicenses, Paulo compara o seu tratamento a uma mãe que acaricia os seus próprios filhos, estando pronto para, em amor, dar a vida por aquela comunidade. Contudo, meus queridos, em um mundo pós-períodos de isolamento, em um mundo cada vez mais conectado virtualmente e cada vez mais distante no tete-a-tete, cada vez mais distante nos nossos relacionamentos interpessoais, talvez esse tipo de envolvimento seja o mais escasso. Eu não falo como cobrança a vocês, senão antes autocobrança a mim. Quantas vezes eu me pego pensando que fui tão consumido pelas minhas próprias agendas, tão consumido pela minha rotina, que esqueci de valorizar, esqueci de amar, esqueci de dar atenção devida às pessoas que estão ao meu redor. Quantos dias o meu Google Agenda foi mais importante para o meu coração do que o meu irmão que eu sabia que estava sofrendo do meu lado? Eu não estou nem aqui falando daqueles que nós não sabemos o que estão passando, mas muitas vezes nós conhecemos muito bem a situação que um ou outro irmão está passando, mas pegar a mão e passar um áudio no WhatsApp de 5 minutos parece muita coisa no meio do meu dia. Passar o meu dia, talvez 1 hora, meia hora que seja, 15 minutos, com os joelhos dobrados, orando pelo meu irmão, às vezes parece muita coisa. Queridos, não há evidência maior de um coração regenerado do que um amor sacrificial pelo nosso próximo, quanto mais a nossa família da fé. É isso que nós vemos por todos os evangelhos. É isso que nós vemos como a principal bandeira de 1 João. E é isso que nós vemos no envolvimento de Paulo aqui. Caminhando para a conclusão, porque senão o reverendo Hector vai brigar comigo. Paulo, no seu discurso final aos Efésios, ele resume o coração que apresentou diante desses líderes efésios durante os 3 anos que tiveram juntos. Um coração envolvido com a glória de Deus, um coração envolvido com a proclamação do Evangelho, mas um coração também envolvido com os outros. E a pergunta que eu quero te fazer é, ao olharmos para os últimos 3 anos, será que se nós fizéssemos uma despedida similar, nós veríamos esses mesmos 3 envolvimentos no nosso coração? Teríamos as mesmas coisas para falar da forma com que nós temos vivido? E para não ser tão nostálgico e saudosista, vamos olhar para frente então. Será que no dia 2 de agosto de 2029, 3 anos daqui para frente, ao olharmos para trás, nós vamos ver que fomos transformados pela obra do Senhor, a ponto de que vemos esses 3 envolvimentos no nosso coração? Ou será que nós vamos ver que estagnamos, nos confortamos na nossa jornada? Nós somos chamados hoje, queridos, para lembrarmos que nós devemos nos envolver mais intencionalmente na busca pela glória de Deus no nosso cotidiano.
Não só na igreja, não só no nosso serviço ministerial, mas em tudo que nós fazemos, vivemos de forma justa, de forma íntegra. Mas para além disso, também somos chamados para abrir as nossas bocas. Pregue o evangelho com palavras. Não tem se possível. Você tem que pregar com palavras. Você tem que abrir a sua boca e proclamar essa esperança, porque senão as pessoas ao seu redor vão se agarrar nas esperanças falsas que eles têm. Eles têm se agarrado a falsas esperanças justamente porque não há quem pregue, como Paulo fala em outro lugar. Somos chamados para nos envolvermos, porque não há momento perfeito. Você não precisa terminar o seminário, você não precisa ser chamado para pregar no domingo, você não precisa ter um canal no YouTube. Você pode simplesmente abrir a sua boca amanhã no seu trabalho e compartilhar da esperança de Cristo com a pessoa que está do seu lado. E falando em pessoas, o culto de hoje é oportuno, porque nós temos um evento que nos lembra de compartilharmos da vida de Cristo uns com os outros. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. E com a ceia nós lembramos que ainda mais que Paulo, Jesus, o nosso Salvador, Redentor, Senhor e Deus, esse Cristo foi muito mais envolvido com essas três coisas que nós falamos hoje. Em tudo que Jesus fazia, desde a carpintaria até a formação de discípulos, ele dava glória a Deus. Na proclamação das boas novas, Jesus nunca deixou de abrir a sua boca para falar: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E na entrega da sua vida pelos outros, que exemplo maior nós temos do Cristo Jesus, que morre por mim e por você, para que, tendo ele pago a dívida do pecado que infinitamente nos distanciava de Deus, tivéssemos comunhão completa com Jesus eternamente em sua ressurreição. É nesse Cristo, o Filho de Deus, que nós cremos. É por causa dele que nós olhamos para as nossas faltas de envolvimento e não nos desesperamos, porque sabemos que esse Deus é gracioso para nos trazer ao arrependimento. Porque nós sabemos que esse Deus é amoroso para alimentar e edificar a fé que nós temos em Jesus Cristo. Nós cremos nesse Senhor, nós cremos na sua ressurreição, e é por isso que os nossos corações só se envolvem com todas essas coisas quando nós estamos em Cristo Jesus. Amém?